Olá, gente, boa noite para todo mundo. Célia, muito boa noite para você. Se alguém puder me dizer, por favor, se o som tá bom, dá um ok pro som, por favor, pra gente não falar aqui no vazio. Se tá o som ok, por favor, dá uma curtidinha assim, tá bom? Eu sou aqui do Projeto Tecno Viver, como sempre a gente está numa live hoje para conversar alguma coisa sobre tecnologia assistiva, mobilidade, cadeira de rodas, tudo que interessa, né, nesse mundo da reabilitação, da mobilidade, da acessibilidade. Então a gente está reservando, né, esse espaço durante a semana justamente para a gente estar conversando um pouco sobre alguns assuntos, alguns conteúdos que apareçam, como o de hoje, né, que a gente vai falar um pouco sobre segurança e cadeira de rodas, sobre algumas coisas que andaram acontecendo e é importante da gente parar e refletir um pouquinho, comentar, discutir, não é? A gente aqui está o projeto tá no Face, no Insta, no YouTube, dá para você seguir lá, tem bastante conteúdo já que a gente está pesquisando e trazendo para a gente poder municiar, né, as pessoas com bons conteúdos sérios, que a gente possa realmente tá agregando, né? Tá melhorando essa situação que é a do cadeirante, da reabilitação em si, da pessoa com deficiência na nossa sociedade, né? Tem muito ainda para a gente caminhar, muita coisa ainda para a gente conseguir, né? O caminho aí é longo, mas quanto mais a gente tiver engajado, discutindo, falando sobre o assunto, realmente a gente vai conseguir andar para frente, né? Enquanto a gente não se falava sobre isso, a coisa ficou estagnada durante muito tempo. Então a pessoa com deficiência sempre foi como é que se fala? Exilada, né, na nossa sociedade, assim, ela foi limitada, né, muito limitada. Então, hoje a gente sabe que a gente pode ter, a gente tem leis. Oi para quem está entrando, tudo bem? Cristiano, Mariana, o som tá bom, gente? Tá ok? Mariana é a minha técnica em som, por favor. Então, eu estava falando que tem muita coisa, a gente tem leis hoje que nos amparam, mas tem muita coisa para ser seguida, né? Como a gente sabe, nem sempre a lei adianta, né, para acontecer as coisas. Realmente precisa do engajamento das pessoas, precisa que a gente esteja falando, se colocando, então, obrigada, Mariana, tá ok. E você tá sem energia aí, ainda bem que aqui eu tenho, né? Tem luz hoje aqui, tá bom. Vai ver que vem chuva por aí. Nós estamos aqui em São Paulo, né? Se você tá de fora de São Paulo, pode dar um alôzinho aí, diz pra mim de onde você tá falando, vai colocando aí que a gente quer conhecer um pouquinho quem tá participando aqui com a gente, tá bom? Muito bem. O projeto, então, né? Eu falei com a Maria, acabou de entrar, ela é a outra parceira, né? Nós somos parceiras nesse projeto, nós somos fisioterapeutas e depois dessa vida toda vivendo fisioterapia, a gente quer compartilhar o nosso conhecimento, a gente quer ainda trabalhar bastante pela inclusão e por tudo que envolve a inclusão, né? Acessibilidade, mobilidade, adequação postural, cadeirante, tudo isso. A gente
quer trabalhar muito nessa área, usando aqui a internet, né, que é um meio que inclui, né, um meio inclusivo para todo mundo, tá certo? Então, põe aí se você, de onde você é, de onde você tá entrando, tá bom? Para que a gente saiba quem que está nos acompanhando aí. Se você está assistindo esse vídeo gravado, então seja muito bem-vindo também ao projeto, a nossa horinha aqui de conversa, né? Sobre um assunto muito interessante essa semana, que foi assim, eu pensei nesse assunto por conta de 2 eventos que aconteceram, 2 coisas que aconteceram. Então, eu decidi falar sobre segurança e mobilidade, segurança e cadeira de rodas. Né? Por quê? Há uns dias atrás, a minha nora me mandou um vídeo. Né? Um vídeo rápido, eu já postei nas redes sociais, vou postar de novo hoje, porque a gente está falando dele, então vou postar de novo para vocês verem. Simplesmente é um cadeirante com sua cadeira de rodas motorizada. Ela estava atrás dele, né, num carro atrás dele, então ela foi com bastante cuidado. Ela teve que desviar para a contramão, né? Era uma rua tranquila, ainda bem, mas ela teve que desviar ali, sair um pouco fora, porque ele estava ocupando realmente o meio da faixa, com a cadeira motorizada, sem nenhum acessório assim refletivo, a não ser aquela cadeira tem duas sinalizações assim vermelhinhas, né, atrás. Então, a não ser aquilo, quer dizer, estava bem pouca sinalização, a rua não era muito clara, e tá ele ali andando, né, tranquilamente. Depois eu até identifiquei quem é, porque é num bairro próximo de onde eu trabalho, então ela até me mandou por isso, ela falou assim, você conhece, tia, né? Mas, muito bem. Aquela pessoa estava andando no meio da rua, simplesmente, com a sua cadeira de rodas motorizada. O que acontece? Sempre que a gente fala sobre isso, sobre a questão de segurança na cadeira, e que a gente fala assim, olha, o certo seria andar na calçada, tá? Então, no mundo ideal, né, o local da cadeira de rodas andar, seja motorizada, seja manual, é na calçada, tá? Mas a gente sabe que a nossa realidade está longe de ser ideal. Né? A gente tem calçadas que nem para a pessoa que anda, né, não tem condições. Então essa pessoa vai ter que realmente andar na rua, certo? Mas o que não se pode esquecer? Se você está numa cadeira de rodas, se você não pode andar na calçada, você não pode esquecer que você é um pedestre, mesmo que você esteja numa cadeira de rodas. A sua condição é de um pedestre. Então, o que acontece? O que geralmente eu oriento, né? Se eu vou sair, porque não tem condições ali de eu andar na calçada, eu vou sair, eu vou por onde? Eu vou pelo cantinho, não é? Eu vou pelo meio fio, ou eu vou pertinho se tem carros estacionados, né? Eu vou pertinho dos carros. Eu nunca vou fazer isso que esse senhor estava fazendo com a sua cadeira, que é andar no meio fio a ponto de um carro que vem atrás ter que dar seta, desviar dele, passar na outra rolagem, que seria a contramão, e depois ultrapassá-lo. Né? Isso é perigosíssimo, né? Então nunca se pode esquecer que a condição de um cadeirante é a de pedestre. Então ele vai andar como um pedestre, ele vai andar na faixa, atravessar a rua na faixa de segurança. Eu já comentei um outro dia aqui que isso não impede de você sofrer um acidente. Como a gente viu outro dia, né, também nas redes sociais, um vídeo onde mostrava um atropelamento de uma pessoa com cadeira de rodas. Mas o que eu comentei com as pessoas e o que eu comento quando eu dou orientação sobre cadeira de rodas para os cadeirantes é que
não importa, né? Aquela pessoa iria atropelar um pedestre, iria atropelar uma pessoa com um carrinho de bebê ou um cadeirante. No caso, foi uma cadeirante. Então, por quê? Porque nós temos na nossa sociedade, né, pessoas que não têm civilidade, né, para andar com o seu carro. Então as pessoas bebem, as pessoas andam acima do limite, as pessoas ultrapassam farol vermelho, causam acidentes. Né? Então é como eu sempre falo, no Brasil a gente não tem guerra, mas a gente tem uma violência tal no trânsito, né, que causa deficiência. Né? Por isso que nós temos muito o número de deficiência crescendo no Brasil, uma parte por conta da questão do trânsito mesmo. Não é? Então, assim, no caso foi uma cadeirante, mas poderia ser um pedestre, poderia ser qualquer coisa. Ele iria passar por cima do jeito que passou. Né? Então, assim, não, você não vai andar na faixa de pedestre como se tivesse assim, tá, você tá com a razão, você tá na faixa de pedestre, certo? Mas você vai ter que ficar realmente de olho, né, atento, para que você tenha realmente condição de atravessar, né? É aquela coisa de olhar realmente no olho do carro que vem vindo, da pessoa que está parando ou não, né? Na faixa de pedestre. Então, não se esqueça, você é um pedestre. Não importa que você está numa cadeira de rodas motorizada, né? A cadeira de rodas motorizada, ela tem motor, ela tem rodas, mas ela não é carro. Então, o que diferencia, né, quando eu falo que a cadeira de rodas motorizada não é um carro? Porque, na verdade, a cadeira de rodas motorizada, ela não tem manobrabilidade, ela é muito estanque, ela não tem agilidade. Né? Se a gente quer uma agilidade, a gente tem que passar por uma cadeira manual. Você não vê essas cadeiras de rodas motorizadas fazendo muita assim, um caminho, né, muito difícil. Elas são para andar reto, elas são para andar em terreno bom, em local, em sentido mais reto possível, né? Elas foram feitas para isso, elas não foram feitas para uma atividade mais, assim, diferente como a gente faria com uma cadeira de rodas manual, ou com um carro. Não é? Que o carro tem uma manobrabilidade, você vira, você dá cavalo de pau, por exemplo, né? Isso é manobrabilidade, você consegue fazer várias coisas com o equipamento. Com a cadeira de rodas motorizada, não, ela é pesadona, ela é aquela coisa de uma coisa só, né? Ela vai indo para frente, ela é potente, mas não tem esse tipo de agilidade. Ela também não tem um arranque. Então, se eu quiser dar uma arrancada, como o carro a gente faz, né? Tem essa condição, ela não. Ela é elétrica, então ela vai naquele momento dela, tá? Ela não tem essa condição. E também ela não tem o quê? Os acessórios que a gente usa geralmente em carro, né? Que, por exemplo, né, o espelho e a seta. São coisas... tem alguns até... cadeirantes que eu conheço, que tem a cadeira de rodas motorizada, que eles colocam um espelhinho, né? Mas não é com aquela função toda que tem no carro. Né? No carro a gente tem muito mais noção da situação que está acontecendo. Eles têm um espelhinho assim lateral, né? Eles conseguem colocar até mais para não esbarrar nas coisas, né? Ter um pouquinho de noção de quem vem vindo atrás, mas nada como o carro. Né? E também a seta, né? Que é uma coisa que é importante para quando você está andando no meio da rua. Né? Tá certo que, em geral, as pessoas que usam carro não usam a seta. Né? Mas aí é outro problema, outro conteúdo, outra esfera de reflexão. Né? Mas não tem. Então, não tendo tudo isso... você veja que a cadeira de rodas motorizadas ela não está apropriada para você estar andando no meio da rua. Né? Você está num equipamento muito frágil para esse lugar. Ali você está competindo com motos
e com carros, né? Então não é o lugar de estar. Então esse vídeo primeiro que eu falei, né, que eu vou postar aí para vocês, mostra que realmente assim me chamou a atenção pelo fato, primeiro pelo fato de ser um usuário nosso, né, que a gente precisa chamar lá e dar uma puxadinha de orelha, né, porque a gente está sempre falando, porque é muito perigoso. Nós já tivemos casos de usuários, né, atropelados e causado acidente no meio da rua, por causa de estar no meio da rua, fora de lugar, né? Então, não esqueça, mesmo numa cadeira de rodas motorizada, você não é um pedestre, né? Não adianta. Você você não é um carro, né? Você é um pedestre, né? Você está numa condição de pedestre, tá? Muito bem. O segundo... boa noite para quem está entrando, tá? Isabel, André, tudo bem? Então, eu tinha pedido antes para o pessoal colocar de onde são, para eu saber com que parte, né, do Brasil a gente está falando, de onde vocês estão falando, tá bom? Vai colocando aí para a gente saber. Muito bem, sejam muito bem-vindos. E nós estamos falando de segurança na cadeira de rodas. Então foram alguns fatos que aconteceram e que eu particularmente fiquei muito preocupada e passei a refletir, falei, vou compartilhar com o pessoal no dia da live, né? A segunda coisa foi um vídeo que viralizou aí na internet essa semana passada, do menino que tinha pego uma carona aí numa cadeira de rodas manual, né? Pegou carona na parte de trás do ônibus, o que a gente chama de rabeira, né? Pegou a rabeira do ônibus. O menino lá de Campo Grande, segundo a notícia, né? Bom, ali ele pega, então, todo mundo deve ter visto, né? Ele pega a rabeira como o pessoal de bicicleta costuma fazer, né? Também. E ele está numa cadeira de rodas, mas ele pega ali na traseira do ônibus e vai até um tanto. Chega uma hora, ele perde o controle e vira lá, capota, né? Provavelmente o ônibus nem viu, né, o que aconteceu, porque estava fora da visão do espelho do ônibus. Muito bem. O que acontece, né? Na notícia que eu li sobre isso, a reportagem dizia que esse menino não poderia ser autuado, né? Isso não se configurava uma infração, porque ele era um cadeirante. Ele não era nem pedestre e nem ciclista, porque só pedestres e ciclistas é que não podem pegar rabeira no ônibus e no caminhão, segundo as leis de trânsito, tá? Aí eu pensei, e aí? Né? O que é o cadeirante? Eu acabei de falar que, na minha opinião, o cadeirante é pedestre. Ele tem que seguir as leis de trânsito de pedestre. Atravessar na faixa, andar na calçada, né? E as leis essas são as leis de trânsito, mas as leis de segurança, né? O que diz, né? O senso comum, que eu não tenho calçada, eu vou andar pelo cantinho da rua, né, pertinho da calçada, o mais seguro possível, né? Eu vou olhar para os dois lados quando eu for atravessar, eu não vou andar no meio da rua, né? Isso é o senso comum que diz que um pedestre deve fazer, certo? E aí essa questão de infração da rabeira do ônibus só para pedestre e ciclista? Está entrando uma outra modalidade de pessoas, né, no convívio social, nas ruas, que não está prevista no Código de Trânsito, no Código de Leis de Trânsito, sei lá, né? Aí, isso é uma coisa boa, a meu ver. Por que é uma coisa boa? Porque mostra que essas pessoas estão andando pela rua. Legal, né? Há pouco tempo, né, como eu falo, como a gente tem vários anos de carreira, né, eu tenho 40 anos de fisioterapia, há tempos atrás,
a gente não via isso, nunca existiria um problema desse, né? Não teríamos. Por quê? Porque o cadeirante estava em casa, ele não saía na rua, né? Ele não tinha condições de sair na rua, ele nem tinha cadeiras apropriadas para estar fazendo um tipo de coisa assim, não é? Então, veja bem, com isso eu quero dizer o quê, né, aqui para vocês? Que tem luz no fim do túnel, né? A gente está vendo que a coisa está caminhando. Quando a gente olha, né, a linha do tempo da inclusão, a gente vê que a coisa andou, a princípio, muito devagar, né? Mas me parece que com o advento da internet, a globalização do mundo, né, a globalização das coisas, acarretaram o que eu acho que é muito positivo, né, para a inclusão, porque deu uma acelerada, né, vem mais fabricantes fazendo equipamentos, a cada 2 anos a gente tem aqui em São Paulo, por exemplo, uma feira só de equipamentos de tecnologia assistiva, então incrementando esse mercado, mas e esse público, né, a pessoa com deficiência se torna um público-alvo de muita coisa, né, de comunicação, de equipamentos, de educação. Então, veja que isso só está contribuindo, né, para a inclusão. Então, o que eu tenho essa sensação, né, que no início foi um pouco devagar, era bem mais difícil, a luta era muito complicada, né, nessa área, profissionais ganhando muito mal, né, com isso, muitas pessoas que a gente conhece desistiram da carreira, né, de fisioterapia, da reabilitação, porque não dava subsistência, né, porque não era valorizada em termos financeiros mesmo, né. E então muita gente acabou tendo que, né, optar por ir para outros caminhos, né? E quem ficou sofreu bastante, né? Foi entrando nessa área até que a coisa parece que se abriu, né? E com isso quem ganhou, né? Realmente a pessoa com deficiência que acaba sentindo os efeitos dessa inclusão. Porque ela mesma está lutando agora, né? Hoje a gente tem, lá onde eu trabalho, a gente tem grupos, né, de mães, de pais, né, e responsáveis por usuários ou de próprios usuários onde a gente conversa muito sobre a inclusão, sobre o posicionamento, né, na sociedade, então a parte da empregabilidade, então tudo isso, quer dizer, realmente, antes a gente não teria o problema do rapaz pegando rabeira num ônibus, não é? Com uma cadeira de rodas, mas até que é relativamente legal a gente ver um tipo de coisa assim, porque fala, puxa, agora é só uma questão de educar, né? Mas eles estão aí, né? Esse público, né? Essas pessoas, elas estão aí, estão participando de tudo. E aí é hora da gente parar e refletir um pouco, não é? Porque nós também, até aqui do projeto mesmo, a gente acaba entrando numa vibe, numa euforia, digamos assim, né? Dessa coisa de ver a cadeira como de não ver a cadeira como um entrave, mas de ver que ela facilita. Nosso próprio nome do projeto, né? Quando a gente escolheu, a gente queria dar essa ideia de que a tecnologia é para viver, né? É para viver. Eu sempre que falo quando eu falo sobre a prescrição de cadeira de rodas, né, que você tem que ver uma cadeira porque essa pessoa vai viver com essa cadeira. Eu quero que ela viva, né? Às vezes as pessoas vão lá solicitar a cadeira, né, onde eu trabalho, e que é um órgão público, né, uma prefeitura,
E o que acontece? A minha primeira fala é assim, olha, vamos sim, vamos conseguir uma cadeira, vamos ver uma cadeira para você ir passear, para você ir estudar, ou então, dependendo do caso, né? Ou para você ir trabalhar, ou para você ir passear com a sua família. Então, é para viver. Por isso que, inclusive, o nome do nosso projeto é Tecnoviver, né? Então, quando a gente começa a ver a influência que a web, que a rede, a internet tá tendo, né, nessas pessoas, a gente tem que parar para refletir um pouco. Né? Faz parte da gente parar e muita calma nessa hora, vamos pensar um pouquinho sobre isso. Por quê? Porque o que está aparecendo muito, né? O pessoal hardcore, o pessoal que quer esporte radical, superar limites, vida louca, que seja, né, com a cadeira. A pessoa quer mostrar e provar que dá para ser tudo isso com a cadeira. Né? Mas aí a gente corre o risco de ir de 8 a 800, certo? De pensar na cadeira como aquele entrave, com o cadeirante como aquele coitadinho que está no fim da linha porque foi por uma cadeira de rodas, que não tem possibilidade nenhuma na vida mais porque está numa cadeira de rodas, para o oposto, né, que seria o 800 que eu tô falando assim, que aí é assim, não, eu tô numa cadeira de rodas, eu sou um super-herói, eu vivo uma vida louca, eu posso tudo, né? Então, assim, entre essas duas coisas, a gente tem o meio, né? Que, segundo dizia minha avó, a virtude está no meio, né? Então, assim, a gente para um pouquinho para pensar e vamos ver onde é que, né, em que meio disso, dessas duas coisas que eu falei, a gente pode se localizar, né, para ter realmente uma vida que vale a pena ser vivida. Né? Vale a pena você fazer tipo de coisa como esse menino estava fazendo e de repente piorar a sua situação física ainda mais? Né? Podia bater a cabeça eu não sei, realmente não soube, não consegui saber o que aconteceu com ele depois. Mas depois do tombo. A cadeira em geral, ela protege um pouco a pessoa, né? Eu já falei disso num post também, numa publicação. A cadeira, por ela ser metálica, né? E se a pessoa está amarrada a ela, né? Se está com cinto, ela serve um pouquinho de proteção, tá? Mas tem a cabeça, tem tudo, né? Então eu não sei realmente o que pode ter acontecido, mas será que precisa, né, chegar a isso? Não podemos ter aí um caminho intermediário que realmente vai agregar e vai levar o cadeirante para um lugar mais legal, né? Então, segurança é sempre muito bom. De qualquer maneira, se você está andando, se você está de bicicleta, se você está de carro e se você está numa cadeira de rodas também. Né? O nosso assunto aqui é a cadeira de rodas. E usar o cinto da cadeira de rodas é muito importante. A gente, lá no nosso departamento, a gente definiu que todas as cadeiras saiam com um cinto de segurança, o cinto pélvico, né? Aquele cinto na barriga, né? Que não é na barriga, é na parte do osso. Mas aquele cinto, que a gente chama de cinto pélvico, é para segurança, realmente. E a gente não deixa sair cadeira de rodas sem o cinto ali. Agora, o uso, como muitas vezes a pessoa não precisa daquilo para ficar na cadeira, né, para sua adequação na cadeira, acaba sendo opcional. Assim como é o do carro, certo? E a gente está vendo aí a discussão toda sobre cadeirinha de criança e quando isso foi falado, quando foi falado o negócio de cinto de segurança no carro, as pessoas resistiram, e hoje quando se fala em tirar a questão da cadeirinha de segurança da criança, é que se levantou a lebre e falou, não, peraí, é importante. Né? Então, assim, aquilo que a gente já sabia que é importante, né, as pessoas estão percebendo agora que estão querendo tirar. Então, o que acontece? O cinto acaba sendo opcional em alguns casos, né?
e a gente sempre coloca essa questão. Eu, inclusive, costumo contar dos casos que a gente teve lá de gente que caiu da cadeira, né? Então, se você tá sendo empurrado na cadeira, né? Ou se está empurrando alguém na cadeira, se essa pessoa tá solta ali na cadeira, qualquer tropeço que a cadeira dê, a pessoa vai cair, porque ela não está esperando, ou muitas vezes não tem a reação de se segurar na cadeira, não tem condições. Então, vai acabar caindo e causando um acidente, tá? Então, o cinto pélvico é muito importante para a segurança, para a sua segurança. Mesmo que você seja um cadeirante ativo, né? A manutenção da sua cadeira de rodas também é muito importante. Por quê? Porque eu sempre falo da questão do freio, a questão das rodas estarem rodando direitinho, então é a questão da limpeza e lubrificação dos eixos da cadeira, não é? Quando se trata de uma cadeira de rodas motorizada, também o carregamento da bateria, né? Já teve cadeira que acabou a bateria no meio da rua, no meio de uma avenida. Então, assim, existem coisas na manutenção da cadeira que são muito importantes para a segurança. Tem algumas que são para a preservação, né, do equipamento e outras que são importantes para a segurança, né? Os freios, a lubrificação, a limpeza, tudo isso, o desgaste dos pneus, né? Tudo isso é muito importante, tá? Com relação a escadas, por exemplo, né? A gente estava pensando um pouco sobre isso ainda outro dia, né? Tem um vídeo nosso que tem nas redes e tem lá no YouTube também. Se você for na playlist da Desmitificando Cadeira de Rodas e puxa lá o cadeira de rodas e degraus, né? Versus degraus. A gente fala alguma coisa sobre como subir, ajudar uma pessoa, né, a subir ou descer escadas. Então tem toda essa questão também das escadas, o uso, né, preferencialmente de elevador, de rampa, nunca de escada, mas tendo que subir escada, subir de costas, aquela coisa toda. Então, assim, a gente tem, na questão da segurança, uma coisa muito importante, né? A gente frisa bastante isso porque é importante. Nesses 2 vídeos que eu vi o quanto que a gente está, de uma certa forma, do lado positivo, tendo uma maior inclusão, mas também com o lado negativo, tendo pessoas que estão sendo influenciadas por uma ideia, né, de que, olha, vamos lá e eu tenho o mundo aos meus pés, mas sem tomar os devidos cuidados. Tá? Então era isso que eu queria trazer para vocês hoje, né? E se vocês forem tendo qualquer comentário aí é bem-vindo, tá, gente? Eu tô falando porque, mas vamos usar esse tempo aqui, tá? Mas era isso que eu queria trazer sobre segurança. Agora, uma outra coisa que eu pesquisei, achei muito bacana, porque eu fui ver assim, existem esportes radicais com cadeira de rodas. A gente vê alguns videozinhos aí na internet, né? O cara fazendo umas coisas, tal, dando umas piruetas com a cadeira, tal. Já vi filme americano também sobre isso, sobre alguém que conseguiu fazer esse tipo de coisa e tal. A gente sabe que existem os esportes adaptados, não é? Mas essa radicalidade, essa coisa de esporte radical, me veio agora com essa questão da rabeira do ônibus do menino, né? Então, eu fui dar uma pesquisadinha, eu achei uma coisa interessante. Por que eu achei legal de trazer aqui? Porque, na verdade, fala assim, olha, mas tá bom, você fala para ter segurança, andar na calçada bonitinho e tal, tomar cuidado, atravessar na faixa, né? Eu não posso ser radical porque eu estou numa cadeira de rodas, né? Pode. Se essa é a sua, pode, né?
talvez se eu ficar com uma deficiência que eu tenha que usar uma cadeira de rodas, eu não vou ser, né? Porque eu não fui a vida inteira. Né? O máximo que eu andei de bicicleta, né? Por aí. Mas não gosto de esporte radical, mas tem gente que gosta, né? Então pode. Sim, a gente tem. E a gente tem mais perto do que a gente imaginava, do que eu imaginava. Né? Então, procurando um pouquinho na internet, eu achei eles chamam de Instituto Faca na Cadeira. Né? Se você entrar no site deles, é institutofacanacadeira.org. Eles têm, uma das coisas que eles têm nesse instituto é o WCMX, que é o Wheelchair Motocross. Então, motocross na cadeira de rodas, certo? Você gosta, Mariana, de esporte radical? Ok, então você vai ser uma que vai lá, né, falar com o pessoal do Instituto Facanacadeira.org e ter lá a sua... tem treinamentos gratuitos, tá? E o que acontece? O que é essa wheelchair motocross? Que eles chamam de WCMX. É um motocross mais um skate, né? Juntaram essas duas coisas. Foi um cara lá nos Estados Unidos, em Los Angeles, um rapaz chamado Aaron, de 27 anos, tá? O sobrenome dele eu não consigo falar, então se você pegar na internet, você vai dar uma olhadinha lá. O rapaz tinha espina bífida, tem, né? Espina bífida, paraplégico. E ele é irmão de um atleta de BMX, certo? De bicicross, né? E ele foi se infiltrando, né? Por ser irmão, então ele foi se infiltrando ali no meio do treinamento do irmão dele, que era atleta, né? E começou a participar ali de algumas coisas que dava para ele participar, ele com a cadeira e o pessoal com a bicicleta. Né? E aí surgiu essa modalidade que eles chamam de WCMX, certo? E aí eu vi que aqui no Brasil, aqui em São Paulo, né, tem esse instituto. Eles fazem treinamento ali no Bom Retiro, para quem conhece a cidade, né? É ali no Bom Retiro, eles fazem treinamento ali. E nesse instituto, você entra no site, você vai ver, tem várias coisas. E além do WCMX, eles fazem também futebol para amputados e futebol inclusivo, que não deu tempo de eu olhar exatamente o que é o futebol inclusivo. O futebol para amputado eu conheço, mas o inclusivo eu não sei exatamente como é o deles, mas tudo bem. E lá o interessante é o seguinte, eles têm professores, equipamentos e fisioterapia gratuitos. Então eles vivem de doações, lógico, né? É uma ONG, né? Vivem de doações, realmente, tá lá no site, inclusive, se você quiser doar, como é que fala? Participar, né? Das coisas lá. Mas para o cadeirante que está afim de fazer um esporte mais radical, é uma boa sugestão. Eu não sei, né? Não deu tempo de eu dar uma pesquisada melhor, se em outros estados tem. Se vocês souberem, até seria interessante vocês compartilharem com a gente, tá? Para quem não é aqui de São Paulo. Se existe algum tipo de coisa assim aí no seu lugar, na sua região, porque assim, o que eles chamam a atenção? Que com esse treinamento, eles têm ali alguns testemunhos, algumas histórias, tal. Com esse treinamento radical, eles aumentaram a autonomia, a independência na cadeira de rodas. Então tem ali pessoas que, por exemplo, ficaram cadeirantes por causa de um acidente, qualquer coisa, e aí estavam, né, naquela situação, um pouco de medo, não sabiam se transferir, usavam aquela tábua de transferência, e que com esse treinamento, tendo como base esse WCMX, né, eles conseguiram uma autonomia, né, conseguiram força, conseguiram mobilização e conseguiram uma autonomia muito melhor, né, na vida. Então, você veja que não é ruim,
né? O esporte radical não é ruim, só que ele tem que ser praticado da forma correta, como tudo, né? E como para todos. Então não é de sair andando e fazendo loucura pela rua que você vai ser bem sucedido, não é? Você pode causar um problema sério, né? Então, com a sua própria saúde, né? E piorar ainda mais a sua condição. Então, muito cuidado nessa hora. Existem sim, quer dizer, eu vou fazer uma pesquisa melhor, vou fazer uma publicação sobre isso, porque eu achei muito interessante a gente saber, né? Então vamos focalizar, vamos nortear um pouco essa história e a gente se ajudando, né? Seja você um cadeirante, seja você um terapeuta, ou então uma pessoa que cuida de alguém, espalha essa ideia, né? De que não é que, tá errado, não, é que realmente aquela pessoa estava querendo superar os seus limites. Mas tem jeito de superar. Né? A gente sabe, agora eu tô sabendo melhor, né, que existem os meios, existem os lugares corretos para você. Já existe no Brasil. Né? Foi trazido para cá e acho bom a gente aproveitar. Não é? Quem é aqui de São Paulo dá para dar uma chegada lá, entrar no site, ver como é tal, e dar uma chegada. Quem não é, procura na sua região se tem alguma coisa parecida. Né? Vale a pena, vale a pena. Né? Essa vida é para ser vivida e é para ser bem vivida de acordo com cada um. Né? Tem aquele mais calminho, tem aquele que vai fazer um esporte adaptado, né? Ou seja, o futebol, que seja ali também tem, mas o futebol, o vôlei sentado, natação adaptada, são esportes, né? E existem os esportes radicais, que a gente conhece, e que a gente já postou alguma coisa sobre montanhismo, né? E agora o WCMX, tá certo? Então, é isso aí. Por hoje, a ideia da segurança e a ideia do esporte radical para a gente pensar um pouquinho, tá bom? Se ninguém tiver mais nada para dizer, além de mim, se tiver alguma coisa, coloca nos comentários. Esse vídeo vai ficar 24 horas, depois a gente deixa ele na publicação, né? E também lá no YouTube fica como na playlist das lives, tá certo? E é isso aí, gente. Uma ótima semana para vocês. E vamos lá, vamos continuar na luta aqui, no trabalho, com a inclusão e pela acessibilidade, mobilidade e tudo mais. Tá certo? Tchau, boa noite, boa semana.